Falta a Coisa RPG trazendo o vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana, aquela campanha pronta de Tormenta 20 que fala sobre a guerra contra os puristas, né? A Guerra Artoniana, e eu estou resumindo elas desde a aventura 1 até a aventura 20. E, bem, para quem quiser comprar o livro tanto da aventura pronta, Jornada Heróica Guerra Artoniana, quanto o livro by Tormenta 20, link no comentário fixado. E card na tela para minha playlist de Jornada Heróica Guerra Artoniana, porque estou próximo do final. Os vídeos estão quase acabando, como vocês podem ver. Depois desse, só vai faltar mais 2 vídeos. Então, aviso, spoiler da campanha inteira. Eu vou resumir todas as aventuras e como meu grupo lidou com os desafios e as escolhas que eles fizeram. Então, spoiler, e começando a aventura 18, Fantasma de Aço. Uma coisa a acrescentar, normalmente eu falava o estilo das aventuras para deixar o meu grupo já pensativo e já começar a teorizar. Essa foi uma das que eu não falei, porque o meu grupo já tinha em mente dos Metalianos e da Espada Galáxia. E aí eu falei assim, nossa, isso é muito legal, né, ter Espada Galáxia em Guerra Artoniana. Eu fiquei assim, pera, como vocês estão sabendo disso? Como vocês estão sabendo disso, né? Então, aí, né, então tinha isso aí que eu fiquei assim, nossa, mas como que não ficar quando eu descobrir? Mas, começando, né, após o final de Eros do passado, o grupo conseguir energia matriz energética. O que aconteceu foi agora o famoso, né, preparar o escolha certa para ir para o Éter Divino, instalar a matriz energética, treinar a tripulação e depois partir para o Éter Divino. E aí o grupo ficou lá ajudando a Mirim, a Clériga e o Sátiro junto com a Arifem também, a instalar a matriz energética. Uma coisa que eu também esqueci de falar no último vídeo é que o tal dos militares lá do Von Krauser ficou com o Adonis, né? O Adonis ficou encarregado de proteger esse mapa para entregar para Déria. No caso, ele que evitar que o preconceito também ficasse usando o mapa e criasse suas disputas, tanto o preconceito quanto os outros do nome de Valkyrie. Então, tem isso, né? O tal dos militares ficou com o Adonis, que vai ser útil mais para frente nas próximas aventuras. No caso, na última aventura. Então, o grupo preparou, fez lá, tanto a primeira e a segunda etapa, uma dica. A primeira etapa dá pra fazer tranquilo, assim, os testes, tá? Não são testes difíceis. A segunda, que você tem que treinar a tripulação, eu recomendo vocês tirarem o teste de ofício, porque como você tem que fazer pilotar atletismo de ofício, que é artesão, não é todo grupo que vai ter ofício artesão. Então eu recomendo deixar o grupo escolher, você pode usar ou pilotagem ou atletismo para o teste de treinar a tripulação. E aí tem a questão dos bônus, né? Que, bem, tem a questão das falhas que são muito ruins, né? Que aí, tipo, você tem que reenergizar novamente a matriz e perde o artefato ou a mana. Então, meu Deus, se ela falhar na primeira etapa. A segunda é mais treinar a tripulação e quanto mais sucesso você tem, mais bônus, né? Tipo, o navio ganha mais defesa, RD, ganha mais PV. O dado de dano das armas na embarcação aumenta 2 dados no tipo, etc. E aí, o que aconteceu? Como na vitória passada o Nobre perdeu o duelo contra a Marik sobre a questão do estaleiro, do destino do estaleiro, o estaleiro depois foi acabado se tornando uma cidade do Shidak, assim. Começou com goblins e kobolds, depois vieram bugbears, hobgoblins e ogros. Aí teve uma coisa que eu falei, né, que alguns dos Shidak desafiavam o grupo para um duelo, alguns até estavam dormindo com a só que o Nobre não deixou. E aí, nesses duelos, o Nobre conseguiu progredir muito a extinção que ele ia pegar do Pacificador por causa disso. Eu nem tinha percebido na hora que eu pensei nisso. E o Cavaleiro acabou adotando um kobold chamado Lip. Ele pegou e tava tendo um kobold de estimação, assim. Pegou um kobold para ser seu aprendiz. Uma boa ideia fazer esse kobold voltar como um escudeiro do Cavaleiro. Essa ideia é boa, essa ideia é boa. Obrigado. E, após isso, o grupo também, no caso o Nobre recruta alguns goblins para trabalhar, para ser tripulantes da escolha certa. Então o escolha certa também ganhou cura acelerada por ter goblins lá. E após isso, então, o escolha certa está pronto para navegar no éter divino. Agora não vai navegar entre os céus de Arton ou os mares. Agora vai pelo cosmo. E eles se preparam e vão para o éter divino, deixando para trás Arton e agora se tornando astronautas. Nossa, eu fiquei muito legal, tá, com essa parte. Eu achei muito mais de você ir pro éter divino, assim, mano, tu explorar o espaço, porque eu gosto muito de temáticas espaciais, ficção científica, space opera e alienígenas, e essa aventura me agrada muito nisso. E aí, o que aconteceu? O grupo viajou, ficaram, assim, o grupo não tinha tempo para conversar, né, tipo, não tinha que fazer suas funções e suas tarefas
perfeitamente, porque é um lugar extremamente perigoso, porque a falha pode resultar na morte certa, porque não tem ajuda. E no meio disso, quando o grupo estava navegando por éter divino para salvar a rainha Shivara, bem, o que acontece é o que? Durante a viagem, um asteroide passa voando bem do lado do navio, então outro, e aí então a embarcação se aproxima de um imenso campo de asteroides, e um dos asteroides acerta em cheio. Nisso, eu peço pro Nobby fazer o teste de pilotagem para não pra desviar, né? No caso, minto. Eu pedi pra galera teste de reflexo pra não tomar um meteoro. O Sátiro e o Barro acabam tomando o meteoro e, além de tomar o meteoro, porque assim, as CDs, elas são meio que variadas, porque a CD é 35 mais um D12. Fizeram um teste de reflexo para evitar o meteoro. O Bárbaro e o Sátiro falharam. E fizeram um teste de fortitude para não serem para fora da escolha certa. E eles também falharam. E aí, o Sátiro e o Bárbaro são jogados para fora do escolha certa e ficam no Neto Divino, tomando perda de vida, que é uma baita perda. Tipo, é 10 de 10 PV que você perde ficando fora do escolha certa, né? Pelos rigores do éter. E nossa, e aí, eu não quis fazer muito pelo complexo do show de meteoro, porque eu acho um complexo muito mortal. Sério, se não tiver alguém com a perícia pra poder consertar o navio, que é ofício artesão, cara, é muito fácil de você ter o seu navio, o navio do Nargon, né, o Caronte destruído. É muito fácil, o Postilho Del Mare, né? É muito fácil. Então eu acabei trocando, coloquei sem a show de meteoro, mas sem identificar o navio e botei um Kraken do éter para ser enfrentado. E aí eu fiquei assim, nossa, agora é o momento do meu bar finalmente conseguir se tornar colossal comendo o coração do Kraken, né? Que no caso era um coração do Astral, que era um bicho de D&D, mas eu usei a ficha do Kraken. Do Tormenta. E aí, primeira parte, tem que lutar os tentáculos, né? Que surgiam portais com esses tentáculos começaram a atacar o grupo, atacando e agarrando. E foi um combate até que tenso, assim, o cavaleiro teve que usar suas habilidades, assim, bastante PM, pra usar as habilidades pra aumentar a defesa e resistência do grupo, enquanto o Bárbaro e o Sátiro tiveram que pensar em formas de sair do Eto Divino pra não ficar perdendo pontos de vida, enquanto o 9 ficava manobrando, escurecendo pra estar se afastado do campo de asteroide. E aí foi uma coisa muito estranha. Em vez do grupo atacar os tentáculos e matar, como eles fizeram quase toda a campanha contra qualquer monstro, eles decidiram só fazer manobras para afastar os tentáculos do grupo. E aí, com isso, eu tinha colocado, né, que tinha uma duração pro show de meteoros lá, que é um D6 mais, um D6 mais 10 rodadas, né? Então, rola um D6, são mais 10 a quantidade de rodadas que deu o show de meteoro. E o teste de pilotagem era para evitar, para diminuir o tempo da chuva, junto também atacar com canhões ou com ataques à distância, os meteoros, para também diminuir ainda mais a chuva. O tempo que ela vai durar. E aí, o que aconteceu é que o grupo decidiu só ficar empurrando os tentáculos para não ficar tão perto de abater, já que eram criaturas enormes os tentáculos, e deixaram a chuva de meteoros os tentáculos para trás. E eu fiquei assim, caraca, tá bom, né? É uma pena que o Bárbaro perdeu a sua chance de ficar colossal quando entrasse em fúria. É uma pena, mas né, escolha do grupo, né? O Nobre ganhou, que nem foi tão útil assim a questão do pacificador, porque depois ele abandonou. Enquanto o Bárbaro, coitado, só perdeu. Tadinho dele. Após deixar show de meteoros para trás, eles viram assim um pequeno campo de asteroides também, que agora não tem chance de ficar batendo na escolha certa, é só manobrar ele, o navio e evitar. Eles encontraram destroços de um Grogmog, que é tipo um peixe colossal que serve como navio, né? Cortado ao meio, corpos de puristas também, e dentro eles viram um ser vestido uma armadura muito diferente, que no caso era um salário de astronauta, que estava em um dos asteroides inconsciente. Sim, ele não estava morto. E aí o grupo ficou muito intrigado o que tinha acontecido aqui, né? Pô, alguém cortou essa criatura ao meio, tem corpo de purista também, o que aconteceu? Aí o grupo pensou, caraca, tá corrida espacial, né? O Von Krauser também tá mandando purista pro espaço. Não foi o Von Krauser. E com isso, o grupo vai lá e salva aquele astronauta que, quando tragam ele pra escolher certo, ele acorda um pouco desesperado e logo reza para os deuses. E ele se apresenta como Dranur Divinalta, teólogo de bordo do Capitão Mirala e clérigo do Panteão.
E pra ele falar, né? Nesse lugar você precisa rezar para todas as divindades se quiser sobreviver. No caso, o Draenor, ele é um Clearing, né? Que é essa raça que vive em vários mundos divinos e também no Éter Divino. Que é nativo de Para, que é o reino divino de Tiax, né? E aí, ele acordou e ele explicou que ele viu quando o Capitão Mira morreu bem diante dos olhos dele. E que ele falou que ele estava fazendo comércio dos povos da primeira órbita. E nisso, bem, teve a chuva de meteoro e ele falou que um certo cavaleiro prateado montado em um cilarco surgiu e matou o capitão dele e também destruiu o Gog-Mog e também atacou os puristas, porque eles estavam lutando contra os puristas. Aí chegou a chuva de meteoro e aí chegou o cavaleiro prateado, que o grupo pensou ser o Senhor Porrada. Não era o Senhor Porrada, era bem pior que o Senhor Porrada. E aí o grupo falou assim, caraca. E aí o grupo perguntou pra ele se ele sabe onde fica a chacina. Ele falou que sim. E aí falou assim, ó, me leva então, que antes do ataque, né, eu vi uma cidade de domo. Me leva pra lá que eu levo vocês pra chacina. Um acordo, né, eles fizeram com ele. Que no caso, o capitão dele, obviamente, não morreu. E pelo que eu acho, parece um personagem de Fim dos Tempos, um dos vilões de Fim dos Tempos, eu acho. Mas não tem essa referência muito fala sobre isso, porque até um quadro falando, mas não fala quem é esse capitão certinho. Mas acho que é uma referência a Fim dos Tempos. Eu acabei fazendo essa referência a Fim dos Tempos, que é uma outra aventura pronta de T20, também uma stream que tem no canal da Jambô. E sim, eu coloquei Puristas no espaço, né? Pro grupo assim, eita caramba, esses caras estão até no espaço, mano. Que praga é essa? E com isso, então, o grupo aceita e partem, então, para essa cidade Domo. Que chegando lá, eles descobrem ser um tavernáculo primeira orbital do Nilian. Que o cara que é o explorador desse posto é um Nilian espada de aluguel, um aventureiro que veio do mundo de Odyssey, o mundo da deusa Valkyria. E chegando lá, o lugar realmente é um lugar onde tem muita gente, assim, muita gente, cara, tem tipo mais de 4 mil clientes, assim. Grande parte é elfo, tem os humanos, tem rines e tem vários outros, né? Eu falei, cara, vocês encontram até raças que nunca tinham visto antes, né? E aí o grupo ficou meio que livre pra interagir, assim. Pô, Zio tinha uma barda da lã de cabelos e olhos amendoados e sorriso cativante cantando. Tinha 5 amazonas com as armaduras do Cavaleiro Zodíaco, armaduras douradas, assim, pra representar constelações. Possivelmente uma referência a Cavaleiros Zodíacos. Tinha elfos refugiados que tinham a marca da tormenta, e aí o grupo foi falar com esses elfos, e eles falaram que eles fugiram do mundo de Glória quando a tormenta atacou, e aí eles falaram que isso é uma coisa sobre o terceiro deus, que a Glória abandonou eles, né, foi egoísta e fez os elfos morrerem para proteger ela, enquanto ela não fez nada para evitar o ataque da tormenta lá em Nivencio, que é o plano de Glória, e aí tipo, isso deixou os elfos, obviamente, muito abraço, principalmente a Meereen, que queria ir pra Nivencio, voltar pra Nivencio. Aí o grupo falou assim, caraca. E interagindo assim, o grupo também decidiu pegar os elfos refugiados e levar uma escolha certa, além de cuidar deles, pra levar pra Harton depois, pra caixa, obviamente. E aí, quando eu tava interagindo assim um pouco, decidi se eu ia comprar alguns itens assim, porque tinha assim pra vender esses trajes de astronauta que são chamados de Escafandro Clearing, que é traje de astronauta, que te protege contra o éter divino. Muito massa esse traje de astronauta. E, bem, quando tava a galera conversando, nisso, a música para, assim, da barra da Lan. Ela para de tocar o violino. E, quando ela para, todo mundo fica em silêncio. E os olhos avistam o motivo de silêncio. Uma figura imponente em mantos. E meio que ele se aproxima, percebe que se trata de um ser com corpo musculoso, que parece uma escultura de prata, com várias manchas escuras de oxidação, tem feições insectoides e carrega a cabeça de um monstro colossal, que no caso ele matou o Kraken que o grupo não matou. E se move de maneira ágil, quase felina, para o seu tamanho e peso. E aí uma criança levou de traço dela fala, né, que o fantasma de aço voltou. E aí, sim, o fantasma de aço são os metalianos. Aqueles que têm a espada da galáxia são das espadas mais roubadas do sistema. Sim, quando o grupo viu isso, falou assim, cara, cadê a espada dele? Cadê a espada? E aí, o que acontece? O H notou que o
Draenor, ele fala assim, este é o cavaleiro que atacou meu Mog, vamos, seu patife, o que tem a dizer em sua defesa? E aí, o Metaliano pegou o braço do Draenor e tenta arrancar, mas o cavaleiro acaba entrando na frente e impede isso. E aí o grupo já ia começar um combate. Aí eu falei assim, mano, fala uma instituição aí. Aí eu falei assim, cara, o nível de poder de vocês e dessa criatura é tão alto que se vocês saírem uma porrada aí na taverna, vocês vão matar todo mundo. Aí eu falei assim, e agora o que a gente faz? E aí, o plano do Nobre foi levar o Metaliano pro Escolha Certa pra lutar e convencer o Metaliano a lutar no Escolha Certa, assim, no caso o nome do Metaliano é Optix, né? Ele é um Metaliano que passou no plano de Nivencio, foi atacado pelos Zefeu e acabou tendo uma certa corrupção da Tormenta e vê a galera desse tavernáculo como parte do seu enxame, né? Da sua colmeia que ele tem que proteger. E depois tem outras coisas assim na hora que eu acabei mudando, né? Tem a opção de o grupo ir até a nave dele, que também foi confirmado pela tormenta, e decidiu matar com uma nave viva, pra ela não ser perdida totalmente pela tormenta. E aí, no caso, depois os puristas, que o grande vilão deles, que no caso encontrou ele e conseguiu matar um metaliano e pegar a espada galáctica que tava com ele, né? No caso, tinha 2 metalianos, eu joguei com tinha 2, e ele matou o vilão dos puristas, que eu logo vou falar quem é. Matou o que tava com a espada da galáxia e levou embora, enquanto esse só sobreviveu. E aí o grupo convence. A criança até falou, não faz isso não faz. Aí o Metallica só pegou a criança, devolveu pra mãe. E o grupo foi, eles começaram a lutar contra ele. E foi um combate tenso. Eu dei uma mudada na ficha dele, eu tirei a Ataque da Espada da Galáxia. Eu coloquei que na segunda rodada ia aparecer o selaco prateado dele, né, o selaco do vazio. E eu coloquei uma habilidade, que é a dos Senhor Gigante Rubro, forma inicial, que é uma habilidade muito roubada, que é quando ele perde 100 pontos de vida, ele dá um guincho assustador que faz a galera perder mana, e tenta mais vontade para reduzir a perda de mana. Não lembro se é pra reduzir ou para evitar, não me lembro, mas é uma habilidade muito forte, ainda mais pro bicho que tem mais de 1000 de vida, então ele vai usar essa habilidade 10 vezes. Então a galera começou a perder mana, e eu adicionei uma habilidade, que é essa aqui, eu fui cruel, que quando o Metaliano, o Ptix, chegar a 100 pontos de vida, ele é um portal vivo, caso com a opção da tormenta, o peito dele, o ventre dele abre e ia sair um Ezinho, eu acho que é o nome, que é uma horda de Lefeus, que no caso era dos Lefeus Veridax, que são os que voam. Então, é um inimigo que é um bando barra enxame, que é um inimigo muito poderoso por ser Lefeu, por ser enxame e por ser bando. Tipo assim, ele pode fazer 2 ações padrões na rodada. Então, é um inimigo muito forte. E aí, começou o combate. O Optix ficou invisível, mas o Bárbaro, nossa, esse aqui eu fiquei feliz, tá? Lembrou da habilidade de Sorato do Círculo da Justiça e revelou o Optix que estava invisível. Então o grupo não teve essa dificuldade, questão da invisibilidade dele, porque o Bárbaro anulou. E aí foi um combate até de boa, até o momento que o Optix soltou o Zephyr. Aí, mano, aí o combate, meu amigo, a Clash tinha gastado muita mana só pra debuffar o Optix, assim, e dar os buffs pro grupo. Teve que ficar o retorno do combate, quando surgiu o Zezinho, tomando excesso de mana pra poder usar as magias dela, senão os Zezinhos iam matar a clériga. O Cavaleiro teve que ficar bufando os grupos pra não ficar perdendo mana. E mesmo com os buffs absurdos de resistência, o Bárbaro perdeu muita mana. E teve um momento que o Cavaleiro teve que pegar a espada batalha de aço rubi, entregar pro Bárbaro pra poder mais dar dano nos Lefeu, assim, ignorar a mulher crítico. E, cara, foi um combate tenso, enquanto o Nobre tava tancando o Optix, assim, pra evitar menos um inimigo batendo no restante do grupo, cara. Foi um combate tenso. Eu acho que foi um dos combates mais difíceis, assim, da campanha. Um dos mais legais, assim, também, tá? Foi um combate que foi bem desafiador mesmo. Mas no final, o grupo matou o Zezin e o Optix. E após matar os dois, o Nobre pega o corpo do Optix, joga ele pra fora do Escolha Certa, e aí eles voltam para o Tavernáculo, a galera perturbadaça pelo que tava acontecendo, porque eles escutaram os guinchos, sabiam que tinha a Lefeu, a galera lá perturbadíssima. E aí, por final, eles conseguem também. O Cavaleiro tentou antes chamar as Amazonas, não conseguiu. Aí o Nobre foi e conseguiu chamar as Amazonas pro grupo, que tem até nome: Aeda, Feob, Niobe, Laudice e Merob. Muito bom. E aí, chamou também as Amazonas e falando sobre tudo isso que estava acontecendo, né, com o Optix. Bem, o grupo se prepara e, com o Draenor agradecendo por ter salvado a vida dele contra o Optix, ele
se junta à Escolha Certa como um membro da população, um médico barra clérigo, e seguem o grupo para, então, chacina. Mas antes, um último obstáculo. Quando o grupo segue por mais alguns dias para onde seria a chacina, eles veem um navio no éter divino, que vem na direção deles com a bandeira dos puristas hasteada. A embarcação é um galê, movido por remos puxado por escravos, tanto elfos, anões e rimins. E de lá o grupo vem uma figura, né, uma silhueta saltando e caindo no Escolha Certa. E então, eu só apenas mandei a imagem qual é a figura. E sim, o Coronel Rhaegar Wortrick voltou, porque acham mesmo que a morte pode me deter. E aí o Barros ficou, caraca, ele voltou. E aí, mano, o grupo já ficou sério pra enfrentar novamente o Coronel Rhaegar Wortrick. Sim, tem essa opção na aventura. Eles colocam algumas ideiazinhas. Se você quiser estender a aventura 18, tem o acerto de contas, que é enfrentar o Coronel Purista, movido por ódio, por muito ódio, e mais poderoso do que nunca. E eu adicionei uma coisa. A Espada Galáctica que o Optix era pra ter, estava com o Wortrick. Quando ele sacou a Espada Galáxia, eu senti o desespero do Sátiro. Porque o Wortrick já tem o soco dele, que ignora a adição de dano, e a Espada Galáxia também. E foi um combate que eu gostei que fosse um pouco mais difícil. Eu acho que eu teria adicionado mais puristas para ajudar o Wortrick, mas o Wortrick falou assim, não, se alguém encostar nesses caras, vai se ver comigo depois. Porque ele queria matar os heróis de caixa antes de voltar para Arthur. Porque o plano do Wortrick era voltar para Arthur, matar o Von Krause e se tornar o novo General Supremo. Porque ele estava mais poderoso do que nunca. Juntou alguns puristas que eram mais puristas ainda, né? Porque o Wortrick, ele é o purista mor mesmo. O cara é purista mesmo. O cara é mal que nem pica-pau. E foi um combate, tinha a chance de pegar a Espada Galáctica pra eles. O meu objetivo era dar para o Cavaleiro, né? O coração do Kraken era pro Bárbaro. E a Espada Galáctica era pro Cavaleiro, apesar que o Cavaleiro tem que usar algumas magias para conseguir ter os 10 de força e usar ela. Mas para poder usar, eles tinham que desarmar o Wortrick quando ele ficasse com menos de 0 de vida. Sim, o Wortrick tinha uma habilidade chamada Resiliência, que ele só morria quando chegasse a metade dos seus pontos de vida negativo. Então ele ficava de pé mesmo com 0 de vida. Então eles tinham que ou desarmar o Wortrick para ele não usar a habilidade de detonação final, que é pegar a Espada Galáxia e se explodir junto com ela, e a Espada Galáxia é destruída. É a única forma de destruir a Espada Galáxia, já que é um artefato. Ou conseguir dar dano o suficiente para matar o Wortrick antes de usar a detonação final, quando chegasse a 0 pontos de vida ou menos. Infelizmente, o grupo não tentou fazer nenhuma das duas. Eu acho que mais por questão de medo de talvez falhar, de desarmar o Wortrick e perder ataques que podiam ser dar dano nele. E nisso, então, o Wortrick, ele deu um baita cacete no Sátiro, ele derrubou o Bárbaro, enquanto o Cavaleiro e o Nobre, que lembrou que ele tinha vulnerabilidade a fogo por causa do Braço dos Vivantes, que aquele debuff da vulnerabilidade a fogo é permanente, ele pegou a carta alcance deixou em chamas para bater no Wortrick. E nisso, o grupo derrota, mas com o Wortrick se matando, tentando levar ele junto, já que o seu final foi um efeito de desintegrar. E, finalmente, esse vilão é derrotado para sempre, sem chance de ser ressuscitado. Eu achei muito massa, eu tava muito empolgado para usar o Wortrick. Não vou mentir que eu acho que eu teria adicionado um pouco mais assim, a parte do Wortrick. Eu até tava desconfiado, assim, pô, sobre a questão dos puristas no éter, assim, até perguntou pro dono da taverna lá. Ele falou que tinha visto um cara estranho, assim, não era o Wortrick nem o Von Krause, era só um genérico. Mas o Wortrick era baseado depois. Na dica, né, eu recomendo colocar o acerto de contas, acho muito massa. Eu comentei dar uma estendidinha, assim, pra ir ter mais papel, assim, como vilão dessa aventura. Tem outros exemplos também, uma que eu acho interessante é da nuvem de vida, da questão da galera ficar doente por estar passado perto do mundo de Lena, que é Vitalia, e aí a galera vai explodir energia de luz. Acho legal também fazer uma side quest assim. Tem umas formas interessantes. Acho que as ideias que eu mais gostei, assim, das 4 que eles trouxeram, é o acerto de contas e a nuvem de vida. Eu usaria a nuvem de vida se eu fosse mestrar novamente Guerra Artuniana. Mas após o combate contra o Wortrick, o grupo derrota, os puristas libertam os escravos e eles finalmente podem seguir para Chacina. E, terminando
a aventura 18. É uma das mais curtas, eu acho que ela só perde pra Batalha de Valas, tá? Em questão de aventuras mais curtas, assim. O que deixa ela longa porque é uma aventura de nível alto, logo os combates, que na natureza é só pra ter um, que é o contra o Optix, faz ele ser mais longa, né? Porque combate de nível alto acaba se tornando mais longa. Mas é uma aventura bem legal. Fiquei muito empolgado quando vi que tinha os metalianos, assim, a espada da galáxia, que é irada. E, cara, a espada da galáxia dá muito dano na mão do metaliano do Warwick. É 6d12 mais 30 que ignora a redução de dano. É um dano que nem o Von Krauser causa, tá? É um dano... Cara, é um dano que, mano, é pra cortar o cara no meio. Mas, bem, é isso o vídeo, rapaziada. Comente aí como foi a sua aventura 18 Fantasma de Aço. O grupo conseguiu a espada da galáxia? Sim ou não? Qual foi a reação deles ao encontrar um metaliano, né? Um alien! Eles também foram para a nave do Metaliano encontrar os corpos dos Lefeu e algum deles foi enfrentar com o Simbionte, porque tem isso também. Se ela for para a nave do Metaliano, que fica no lado oculto do asteroide, tem um Simbionte lá que pode infectar o grupo. E você colocou o Warwick, sim ou não? Aí se deu essa aventura? Comente aí. E, bem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber no canal dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva com gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!